quarto ponto. Pensamento sistemático e clareza de raciocínio. O quarto ponto do conceito. Tanto para o místico quanto para o filósofo é necessário que haja o amor ao pensamento e também à metafísica. A metafísica que ela foi subestimada, né, pelas escolas modernas, né? Pelo positivismo lógico, por exemplo. É importante que ele se interesse pelo sentido e pelos significados, mais do que pelas informações em si. Mais do que a memória, é imprescindível a clareza de entendimento em relação às questões complexas e a facilidade em interpretar conceitos, tanto para a mística quanto para a filosofia. Em relação à memória, é interessante notar que, enquanto no âmbito secular as pessoas costumam se impressionar com pessoas que possuem grandes informações e conhecimentos gerais, na comunidade cristã há uma tendência de admiração por pregadores que possuem facilidade em memorizar textos bíblicos. Isto é, não somente o conteúdo dos textos, mas também os seus respectivos livros, capítulos e versículos. O que é importante, né? Vamos ver. Em relação ao último caso, é importante ressaltar que, embora a memorização dos textos bíblicos em conexão com seus respectivos versículos seja importante para a pregação e para a vida devocional, essa não é a tarefa mais importante da teologia. É extremamente comum encontrar evangelistas populares nas ruas que não possuem nenhuma formação teológica e são capazes de citar muitos versículos de memória, enquanto muitos professores de teologia de universidades cristãs não se preocupam em fazer o mesmo, mas possuem uma facilidade ímpar em destrinchar conceitos complexos teológicos, concentrando-se mais na arte dos significados do que na memorização literal dos textos em si. Né? Significante e significado. Muitas vezes, embora seja essencial a memorização dos textos bíblicos, muitas vezes a pessoa pode estar memorizando o texto, mas não estar se aprofundando no conceito, no significado. E às vezes a pessoa ela pode ter o significado integral da escritura, porque ela leu, porque ela estudou, mas ela não tem a literalidade do texto nem sempre na memória. Às vezes ela vai e consulta, né? Então esse é o ponto. Na teologia nem sempre a memória é o mais importante. Eu acredito que a memória é importante para o historiador, por exemplo. Para o historiador. Mas, inclusive para a teologia bíblica. Mas inclusive na história, os conceitos também são importantes. Né? Se nós formos ver, por exemplo, vamos falar de Eric Hobsbawm, vamos falar da história dos historiadores brasileiros. Né? Vamos falar, por exemplo, de Sérgio Buarque de Holanda. Eles não trazem apenas informações históricas, eles trazem um conceito. Né? Nós vamos ver, o Hobsbawm ele vai ter um conceito sobre modernidade. O Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, ele vai ter conceito do homem cordial. Nós temos a escola dos análises, por exemplo, da história. Tudo isso são conceitos, interpretações. Apenas informações não constituem a história. As ciências humanas, o conceito é importante, mais do que, até mesmo do que a memória, embora a memória também seja importante, né? Do mesmo modo, como já falamos, no âmbito secular, enquanto muitos se impressionam com pessoas que citam muitas informações e conhecimentos gerais, é comum encontrar pensadores das áreas humanas que não costumam enumerar informações, mas se empenham na ciência de esclarecer ideias, raciocinar de forma crítica e interpretar aspectos importantes da experiência humana.
A vocação filosófica e mística é, acima de tudo, uma ciência do discernimento. Sendo assim, é extremamente importante que o vocacionado possua um pensamento sistemático, isto é, facilidade e agilidade em relacionar pensamentos, organizar ideias e estruturar conceitos, de forma semelhante ao que acontece na teologia sistemática. Com a diferença de que, neste caso, não se trata de produzir um pensamento que seja apenas para a igreja, mas, além disso, de dialogar com o mundo, tanto no âmbito dos pensamentos como no âmbito das relações, através de uma força, criatividade e originalidade própria. Inspirando não apenas a igreja, mas também a cultura, através de um conhecimento que está vinculado não somente às reflexões culturais e teológicas, mas também a um relacionamento de santidade com Deus, a uma vida de oração relacional, à intimidade com Jesus e ao compromisso com os significados mais profundos da paixão. O pensamento sistemático é o pensamento complexo. É o olhar profundo e a própria perscrutação filosófica e a estruturação teórica. Que não deve ser artificial e vazia, mas dinâmica e viva, indo direto ao essencial e em conexão com a realidade concreta. Alguém poderia protestar e objetar que, na filosofia, pode existir a necessidade da complexidade de raciocínio, mas não na mística e não na espiritualidade. Poderia citar o exemplo de Teresa de Ávila, que não teve uma grande formação intelectual, mas ainda assim se destacou na espiritualidade. Poderia ainda questionar por que deveríamos exaltar tanto o intelecto, enquanto o que realmente importa na vida espiritual é o amor ao próximo, a humildade e a intimidade com Deus, ao menos em se tratando de espiritualidade? Se essa pergunta ocorrer, acredito que se dará especialmente devido a uma incorreta interpretação de Mateus 11, 25 a 26 e Lucas 10, 21, incentivada por uma certa piedade popular que não vê com bons olhos a inteligência aplicada na vida espiritual e a relaciona necessariamente à soberba, enquanto acredita que a humildade possui uma relação especial com o fato de uma pessoa não ser aplicada nos estudos e de não ter tido uma educação formal. É uma visão bastante difundida, especialmente dentro do pentecostalismo, e menos presente dentro das comunidades tradicionalistas, embora essas acabem recebendo muito dessa influência, que é onipresente em nossa sociedade. Ao contrário dessa ideia popularmente difundida, não existe nenhuma relação causal e necessária entre inteligência e soberba, ou entre humildade e ausência de estudo formal. Não foi isso que Jesus disse. A Escritura também jamais estabeleceu essa relação. Importante dizer isso. É interessante notar que tanto os escritores do Velho Testamento quanto os autores do Novo Testamento possuíam vastas noções de geografia, história, política e literatura. Eram escritores, eram também editores e pesquisadores de fontes antigas. E isso jamais prejudicou seu relacionamento com Deus. A crítica de Jesus se referia aos mestres de sua época que se apoderaram da instituição religiosa judaica e impediam o acesso ao entendimento correto das Escrituras, especialmente a classe dos fariseus. Posteriormente, porém, o ministério de ensino será considerado um carisma do Espírito Santo. A partir dessa perspectiva, vemos o relacionamento imprescindível entre vocação também mística e o amor ao pensamento. Dentro desse contexto, podemos entender o caso de Teresa de Ávila, que, embora não tenha tido uma grande formação intelectual,
destacou-se por uma genialidade e originalidade ímpar no pensamento, demonstrando que a inteligência, ao contrário do que constantemente se supõe, mesmo indiretamente, não é um insulto à sociedade, mas antes pode ajudar a aprimorar inclusive a humildade, para quem dela bem se servir da inteligência, né? E deve ser cultivada por todos os cristãos, né? Não apenas por uma elite, por uma suposta classe de mentes pensantes da igreja, não, por todos os cristãos. Disse John Kennedy: quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Os católicos jesuítas se distinguiram pelo carisma do ensino e da divulgação da cultura, enquanto os reformadores protestantes causaram grande impacto na alfabetização europeia através de uma revolução na área da educação. É importante ressaltar que tanto a aquisição de conhecimento quanto a falta desse podem igualmente estimular a arrogância. Mas não existe uma relação causal e necessária entre uma coisa e outra, de modo que isso se relaciona mais com a índole da pessoa em si do que com o amor ao pensamento. Existem muitas pessoas que não possuem um estudo formal e não são humildes. Aliás, o termo é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, associando isso à sua classe ou à sua cultura, não é uma relação causal e necessária. Isso é apenas um estereótipo. Então, é dentro desse contexto que, lembrando Paulo de Tarso, com todo o seu amor ao pensamento e a sua teologia mística, e o apóstolo João, que não possuía uma grande formação intelectual. O apóstolo João ele não possuía uma grande formação intelectual, mas compreendia o logos grego e toda a apocalíptica judaica. E também Teresa de Ávila, a qual, mesmo não sendo formada com distinção, demonstra genialidade ímpar em suas obras, especialmente em Moradas do Castelo Interior, sem nos esquecermos do grande João da Cruz, autor de notável complexidade, o maior místico da história da igreja. Por que o João da Cruz é subestimado? Por que João da Cruz é estudado, inclusive, no academicismo, não necessariamente cristão, por pessoas que se interessam pelo teísmo, mas não necessariamente pelo cristianismo? Por que João da Cruz é estudado pelos esotéricos? E por que João da Cruz, embora ele tenha havido um interesse crescente em relação a ele, inclusive por causa dos tempos que nós estamos vivendo, ele ainda é muito pouco conhecido, principalmente dentro da igreja protestante? Fica a pergunta, por quê? Eu não entendi, né? Mas vamos continuar. O João da Cruz é imprescindível para o nosso tempo, que ressaltamos a importância da sistematicidade do pensamento para que esta vocação possa ser realizada. Lembrando que, embora nem todos são chamados para exercê-la, não é a única vocação importante para a igreja de nossa era. Então aqui entra o discernimento vocacional, de acordo com esses pontos que estamos ressaltando. E nós estamos agora no quarto ponto. Falaremos agora um pouco sobre clareza de raciocínio. Esse vai ser bem curto. A complexidade de pensamento difere radicalmente do pensamento intrincado e abstruso. Estamos efetivamente falando do pensamento cristalino, que, sendo complexo, visa, porém, esclarecer conceitos, ao invés de esconder sua falta de essência e conteúdo em teorizações intermináveis que não respondem às questões fundamentais da existência e da essência. Para a perspectiva cristã, a essência da filosofia consiste na adoração do mistério cristológico e na sua afirmação. A afirmação é filosófica. A contemplação é mística, a afirmação é filosófica. Mistério e adoração de uma pessoa que viveu na história. Jesus de Nazaré. Não é qualquer Jesus, é o Jesus
Nazareno, Jesus histórico, que também é Deus, né? E que a dirige inspirando-a e concedendo sentido à mesma. Então a palavra sentido é fundamental. A própria ciência das religiões, uma escola recente das ciências humanas, embora ela não seja confessional, não seja teológica, ela é, inclusive ela é até cética e secular. Ela reconhece que as religiões são sistemas de sentido, embora ela não acredite necessariamente nesse sentido. Mas nós cristãos acreditamos que esse sentido ele é real e ele pode ser afirmado logicamente. E também historicamente. William Lane Craig fala sobre a ressurreição de Jesus e evidências históricas de sua ressurreição. Então, história, estamos falando de história. Embora positivismo, né, e a filosofia da ciência atual tornou quase impossível um olhar imparcial sobre questões como essa da ressurreição de Jesus. Né? É só ver o debate de William Lane Craig com Bart Ehrman. Você vai ver que o problema ali não é história, é filosofia de ciência. Né? É essa questão levantada sempre. Né? Por exemplo, o conceito de falseabilidade. Né? O que vem a ser exatamente isso? Falseabilidade. Por que isso é tão importante para a filosofia da ciência e onde isso chega? Será que sempre esse conceito é imparcial? Será que não existem dogmas na ciência contemporânea? Essa é a questão que eu deixo em aberto para ser pensada.